Antes de começar, eu peço desculpas pela voz rouca. Eu estou passando por uma crise alérgica e por alguns outros pequenos probleminhas do cotidiano que eu não quero comentar agora, a não ser que vocês mandem um pix generoso. Aí eu faço um vídeo falando única e exclusivamente da dica, spoiler. Gente que não sabe reconhecer o trabalho dos outros e é mal agradecida, fecha aspas, em Florianópolis, para variar. Mas eu quero falar do Christian Horner. Na verdade, quero falar da decisão da Red Bull sobre a investigação interna sobre o comportamento inapropriado do chefão da Red Bull, que não resultou em nada, o dirigente não foi punido. A empresa Red Bull de energéticos rejeitou a denúncia contra o chefe da equipe de Fórmula 1 por essa acusação. E a grande pergunta é, e agora? O Christian Horner não foi considerado culpado pelas alegações de má conduta ou das acusações de má conduta e ele está livre para trabalhar na equipe que é a principal equipe de Fórmula 1 hoje, tanto que ele estava, pelo menos no momento que eu gravei esse vídeo, ele estava a caminho do Bahrein para poder dirigir a equipe na primeira temporada do campeonato 2024 da Fórmula 1. Nas internas, e aí notícias de bastidores, comentários das redes sociais de pessoas próximas à questão, a equipe teria comemorado, o pessoal na fábrica da Red Bull teria comemorado a conclusão dessa investigação que começou por conta de uma matéria que foi publicada na Holanda e aí atravessou o começo do mês de fevereiro até este momento em que estamos produzindo este conteúdo. Eu vou tentar tomar o máximo de cuidado possível sobre essa história e tentar acrescentar o maior volume de informações possível para mostrar para vocês que ainda tem camadas dessa situação que não foram resolvidas e que precisam ser respondidas porque para muita gente o problema não foi resolvido e o mistério ainda está de pé, porque, que fique claro, a Red Bull contratou uma equipe de advogados independentes para que fizesse uma investigação interna sobre a conduta do Christian Horner, com os elementos, os depoimentos, com as eventuais provas ou evidências sobre o comportamento do chefe da Red Bull equipe com os seus funcionários e com algumas de suas funcionárias. E um jornal holandês chegou a divulgar que tinha os elementos que comprovavam a conduta do Christian Horner, e no final das contas a investigação concluiu que ele não era culpado por falta de evidências suficientes. O Christian Horner, e aqui a partir de agora eu vou comentar aquilo que foi dito nos bastidores ou por pessoas próximas à equipe Red Bull, o que segura o Christian Horner na Red Bull seria a parte asiática da Red Bull, empresa que tem a maioria das ações do grupo, do conglomerado, enquanto que a parte austríaca queria o Christian Horner fora. Lembrando que os vazamentos das informações vieram de um jornal holandês, tanto da investigação, na verdade, que a Red Bull estava fazendo contra a conduta do Christian Horner, como também sobre as evidências de que esse caso seria, sim, de conduta inapropriada contra funcionários da Red Bull, ou pelo menos uma funcionária que teria feito a denúncia para a gigante de energéticos. Holanda, gente. Quem é holandês nessa história? Vocês sabem muito bem, eu não quero acusar ninguém, só estou conectando os pontos. Jos Verstappen, Max Verstappen são holandeses. Quem o Max Verstappen apoiou na queda de braço entre o Christian Horner e o Helmut Marko? O próprio Helmut Marko, que era o nome de confiança do Dietrich Mateschitz, eu vou errar esse nome, dane-se. Vocês vão ver na tela o nome do falecido responsável pela Red Bull. Então, agora a gente tem pelo menos um posicionamento oficial da Red Bull sobre o assunto. Posicionamento esse que, por exemplo, a Ford estava cobrando muito ao grupo Red Bull que apresentasse qual era a visão da empresa, porque, afinal de contas, a Ford será parceira da Red Bull em 2026 para o desenvolvimento de motores e a empresa automotiva não gostaria de ter a sua imagem associada a esse escândalo. E a gente ainda não sabe como será o comportamento da Ford depois dessa decisão.
Também não sabemos como será o comportamento da Fórmula 1 em função disso. Se a Federação Internacional de Automobilismo vai simplesmente aceitar essa investigação independente, que também a gente não sabe quais são os parâmetros que foram adotados pelo grupo de advogados independentes para fazer essa investigação e análise. E é curiosa até a postura da FIA, que quando a Suzy Wolff foi acusada de compartilhamento de informações sigilosas com o Toto Wolff, a FIA rapidamente anunciou que abriu uma investigação, de que eles estavam apurando as informações, e na época todas as equipes vieram para defender a Suzy Wolff, e rapidamente a FIA retirou a investigação contra ela, e agora a FIA não move uma palha para se posicionar sobre o assunto, nem mesmo para direcionar discurso para o combate ao machismo ou eventual abuso laboral dentro das dependências ou dentro da cultura da Fórmula 1, que a gente sabe muito bem que é majoritariamente masculina e, por conta disso, muito propensa a ser machista também. Entre os pilotos, o Max Verstappen se pronunciou no Media Day do GP do Bahrein falando que ele só estava concentrado em correr, só estava concentrado nele mesmo. Quando ele foi questionado sobre como a investigação e o caso do Christian Horner iria afetar o desempenho da equipe e dele nessa primeira etapa. E entre os pilotos que foram entrevistados no Media Day, o Lewis Hamilton foi aquele que se pronunciou mais, ou de forma mais contundente, explanando que esse era um momento crítico, um momento importante, e que tinha que aproveitar esse momento para que se criasse uma cultura e política para uma Fórmula 1 mais inclusiva e mais respeitosa. O que vai acontecer a partir de agora? Christian Horner vai dirigir a Red Bull na primeira etapa no GP do Bahrein, que acontece no próximo sábado. E a suposta vítima, e a gente tem que colocar no campo de suposição, porque, de novo, diferente de vários sites, de vários canais de vídeos, de vários portais, não existe nenhuma evidência clara do que o Christian Horner fez. E, por outro lado, ser considerado não culpado não quer dizer que o Christian Horner necessariamente seja inocente. Se alguma vítima ou suposta vítima se sentir afetada pelas condutas e comportamentos do Christian Horner, muito provavelmente essa vítima vai procurar a justiça, e aí outras entidades ou outros órgãos que podem fazer uma investigação mais ampla sobre os acontecimentos vão investigar a conduta do chefão da Red Bull e tirar as suas conclusões. O que a gente tira de lição deste episódio até agora é que, primeiro, existe uma cultura de assassinato de reputação sem ter as evidências claras, porque até mesmo a gente agora levanta dúvidas sobre qual é o conteúdo que tem nessa troca de mensagens que o Christian Horner estabeleceu com essa funcionária. Tudo bem, eu sei que a gente está lidando com a privacidade das pessoas, mas seria importante saber do que estamos falando. Segundo, reforço, isso não quer dizer que o Christian Horner não tenha feito absolutamente nada. Alguma coisa aconteceu a ponto de uma investigação ser aberta. Quem sabe a justiça comum, e eu confesso que eu não sei como isso funciona no Reino Unido, pode esclarecer melhor esse ponto e aí determinar se Christian Horner fez ou não fez alguma coisa que determine efetivamente em uma punição mais severa. Porém, é bom a gente ficar de olho nesse caso porque aparentemente ele ainda não terminou. Vamos esperar pelos próximos acontecimentos, vamos esperar para que as outras partes se pronunciem e vamos ficar de olho em como vai ficar o clima nos boxes da Red Bull a partir desse final de semana. Porque se esse tipo de informação foi vazado pelos lados opostos ao Christian Horner e o Adrian Newey, porque muita gente entende que os dois estão alinhados dentro desse pensamento, ou de um lado da filosofia ou da ideia de controle de poder da Red Bull, e também os dois estão, pelo visto, com toda a força laboral, com toda a equipe Red Bull do lado deles, porque, afinal de contas, foram eles que ajudaram a construir efetivamente o sucesso da Red Bull na Fórmula 1. E do outro lado do espectro nós temos o Helmut Marko, o Jos Verstappen e o Max Verstappen nesse duelo de poder dentro da equipe que agora é escancarado. Vamos observar quais são os outros elementos dessa história que vão aparecer. Pelo menos neste primeiro momento a gente tem um
posicionamento oficial da Red Bull empresa em função do que eles ativaram como investigação. Porém, apesar de ser independente, alguém pagou por esses advogados independentes para fazer essa análise das evidências e dos depoimentos e das provas. Vamos esperar para ver se outros eventos e outras novidades aparecem em relação a esse caso. Vou repetir. Promover um assassinato de reputação para quem quer que seja, sem ter elementos comprobatórios do que aconteceu, é algo muito perigoso. É o que a internet mais sabe fazer ultimamente. Por outro lado, a gente bem sabe que o ambiente da Fórmula 1 é machista o suficiente para, eventualmente, esse caso terminar numa pizza meia constrangedora e meia torta de climão. Porque, afinal de contas, a gente tem que olhar para todos os aspectos efetivos da Fórmula 1 para determinar qual seria o caminho natural de uma avaliação e que, eventualmente, essas pessoas poderiam se proteger. Considerar o Christian Horner não culpado não necessariamente quer dizer que ele é inocente. É melhor que a gente aguarde mais um pouco antes de tirar conclusões definitivas, mesmo que isso seja uma redundância, sobre um dos casos mais polêmicos dessa intertemporada, que foi mais divertido do que ver carro na pista. Eu confesso que eu estou muito ansioso para a temporada 7 do Drive to Survive. A temporada 6 do Drive to Survive é especialmente interessante para a gente entender o contexto que foi construído antes do anúncio da saída do Lewis Hamilton da Mercedes indo para a Ferrari. Agora, a temporada 7, com todos esses bastidores pré-temporada, vai ser simplesmente espetacular. Eu mal posso esperar para ver. Eu já estou jogando dinheiro na tela da TV só para acompanhar o reality da Netflix ou a série documental da Netflix com todos os bastidores da Fórmula 1. Se você gostou do que viu desse vídeo, já sabe o que fazer. Dê o like, compartilhe, clique na sineta para receber as notificações. Acesse o Eduardo Moreira para ficar por dentro de mais coisas que passam pela minha cabeça. E se você quiser me seguir nas redes sociais, é só me procurar no @oeduardomoreira, que eu estou em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.